Então, o direito penal, direito processual penal, nada mais é do que um instrumento para aplicação do próprio direito penal, do direito penal material. Se eu tenho lá no Código Penal, na lei penal, dizendo que matar alguém tem como consequência a aplicação de uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, o Estado precisa ter um instrumento para, diante de um caso concreto, aplicar essa pena que pode variar de 6 a 20 anos, no caso de um homicídio. Então, quando efetivamente alguém mata outrem, o Estado precisa de um instrumento para aplicar o direito penal, que é abstrato, no caso concreto. Então, eu coloquei para vocês conceito de processo como um todo e o conceito de direito processual penal. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Bom, continuando então. Em relação às características do direito processual penal, apesar de ser um instrumento para o exercício do ius puniendi, apesar de ser um mecanismo de instrumento para aplicação do direito penal abstrato no caso concreto, ele é um direito autônomo. Ele tem suas características próprias, ele tem os seus próprios princípios, as suas próprias normas. Ele é completamente autônomo do direito penal, mesmo sendo efetivamente um instrumento de para aplicação no caso concreto. Daí temos as duas características principais do processo penal, que é a autonomia e a própria instrumentalidade. Como eu já repeti várias vezes, ele constitui um instrumento que o Estado utiliza para o exercício do seu poder punitivo. E aí nós temos aqui duas finalidades. Uma finalidade do processo penal, que a gente diz que é mediata, e uma finalidade imediata. Lógico, como todos os ramos do direito, e não só o penal e o processo penal, mas todos os ramos do direito, eles têm como função precípua a paz social, o controle social. Lembrem, o direito ele é uno. Não existem vários direitos. O direito é um só. O que existem são ramos, são modos de administração do direito. E aí você tem o penal, o civil, o administrativo, o tributário, constitucional, processual, trabalhista. Mas o direito, ele é uno, ele é conglobante, ele engloba todos os seus ramos. E todos vêm com essa função mediata de controle social, de trazer a paz social. E imediatamente, mais uma vez, a gente tem aí a instrumentalidade. Qual é a finalidade imediata do processo penal? Fazer com que o Estado possa realizar a sua função punitiva, exercer o ius puniendi. E aí eu coloquei aqui no final do slide. Sim, Eunice, fique tranquila. Vou colocar para vocês todos os slides, tá bom? Pode ficar tranquila. E aí eu coloquei ali as leis processuais penais que nós tivemos no Brasil, até o que nós temos hoje, o Código Processual Penal, que é da década de 40, 1941, do século passado, e relacionado ao Código de Processo Penal, nós temos a LEP, a Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, de 84. Além do Código de Processo Penal e da própria Lei de Execuções Penais, nós temos
leis processuais penais, leis especiais, leis extravagantes, que tratam do processo penal, como, por exemplo, tratam de procedimentos. A Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, ela traz lá um procedimento especial para o sujeito que pratica a conduta de tráfico de entorpecente, a conduta, entre aspas, do usuário. Então, nós temos ali um aspecto processual dentro da Lei de Drogas. Então, as regras de processo penal não estão só no CPP. Estão essencialmente e de forma genérica no CPP, mas nós temos regras especiais, previstas em leis especiais. O nosso Código de Processo Penal é da década de 40, mas ele sofreu muitas alterações até o presente momento. Inclusive, as alterações mais recentes que o nosso CPP sofreu foram as do pacote anticrime, que é uma lei de dezembro de 2019, mas que só entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então, nós tivemos aí um pacote anticrime com um período de vacatio legis, que passou somente a vigorar efetivamente no dia 23 de janeiro do corrente ano. Temos algumas alterações do pacote que estão suspensas, como, por exemplo, a do juízo de garantias, que a gente vai conversar no momento oportuno. Então, o nosso CPP, apesar de ser de 1941, ele está, de certa forma, atualizado e se atualizando frente à Constituição de 88, sofrendo alterações desde então. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, só perguntar pelo chat. Vamos lá. Bom, e aí nós temos os sistemas processuais. Esses sistemas processuais trazem os ditames, a base que o processo vai seguir dentro daquele país, dependendo do sistema que ele adote. E aí nós temos 3 formas de sistema processual: o sistema inquisitório, o sistema acusatório e o chamado sistema misto. Vamos primeiro conhecer os 3 sistemas para depois a gente concluir qual deles é adotado por nós aqui no Brasil. O primeiro sistema é o sistema inquisitório. Eu coloquei ali para vocês a origem da nomenclatura, que vem efetivamente de um período inquisitivo que nós tivemos com a Santa Inquisição, com o Tribunal Eclesiástico. E aí você já tem uma noção, partindo da própria nomenclatura, sistema inquisitório, das características desse sistema. Então, eu coloquei ali como características, e percebam, não estão todas. Existem outras características que são típicas do sistema inquisitório, mas essas são as principais. Primeira característica desse sistema é que as funções de julgar, acusar e defender pertencem à mesma pessoa. Então, o juiz, o inquisitor, tem uma figura que é responsável por acusar, por defender e por julgar o acusado. Então, as 3 funções pertencem ao mesmo indivíduo. Segunda característica do sistema inquisitório: não existem partes, né? O réu, ele é um objeto do processo. Ele não é um sujeito de direitos. Terceira característica: o processo, ele é todo sigiloso no sistema inquisitório. Então, você não tem aqui a possibilidade de uma fiscalização da sociedade dos atos processuais, porque ele corre sempre, como regra, em segredo de justiça. Ele é sigiloso. Então, a população
não tem acesso, não sabe o que está acontecendo, e aí não tem essa fiscalização que a publicidade propicia para a sociedade. Inexiste garantias constitucionais, pois se o investigado é objeto, não há que se falar em contraditório, ampla defesa, devido processo legal, imparcialidade do juiz, paridade de armas, enfim, todos os princípios que norteiam o sistema que efetivamente visa trazer garantias, não só ao processo, mas também ao próprio e principalmente ao acusado. Então, o sistema inquisitório, ele nega completamente qualquer tipo de direito fundamental para o acusado. Até porque o acusado não é nem parte, né? É um objeto do processo. No sistema inquisitório, adota-se a chamada prova tarifada, ou prova legal, ou tarifação das provas. A lei diz qual é o peso de cada prova, e a confissão é a que tem maior peso no sistema inquisitório. Então, é praticamente dizer que confessou o crime, estará condenado. Não tem outra opção. O réu confesso é condenado, ainda que não tenha nenhuma outra prova contra ele. A confissão é o que a gente chama de rainha das provas. Existe existência de presunção de culpa? Sim, o réu é culpável até que se prove em contrário. Então, no sistema inquisitório, o réu já começa condenado. Quem sabe, réu, você não consegue convencer e ser inocentado, mas você já começa com o tratamento de alguém que é culpado. Esse é o sistema inquisitório. Já deu para perceber que a gente não adota esse sistema, não é verdade? O sistema acusatório, deixa eu só voltar aqui, ok. O sistema acusatório, ele é completamente diverso do inquisitório. A água e o vinho. O sistema acusatório, ele traz garantias ao réu, ele faz com que o réu seja um sujeito de direitos e não um mero objeto. As funções de julgar, acusar e defender estão nas mãos de pessoas distintas. No sistema acusatório, você tem contraditório, você tem ampla defesa, você tem o devido processo legal. A regra no sistema acusatório é a publicidade dos atos processuais, é a regra. Todos podem ter acesso ao processo, enfim, completamente diverso do sistema acusatório, perdão, inquisitório. E aí vem as características, conforme eu acabei de passar para vocês. As provas são trazidas pelas partes. O juiz não vai em busca de provas. Ele é inerte, só funciona se for provocado. Portanto, no sistema acusatório ortodoxo, o juiz não age de ofício em hipótese alguma. Ele só vai agir se for provocado pelas partes. Então, quem é que traz as provas para os autos do processo? As partes. Quem é que requer a produção de prova? São as partes. O juiz é absolutamente imparcial e inerte. Como eu disse, a função de acusar, de julgar e defender estarão em mãos distintas no sistema acusatório. Quem vai acusar não pode julgar, não pode defender, são pessoas diferentes. Há como regra a publicidade dos atos processuais.
salvo, e aí, como eu disse, como regra, então há exceção, essas exceções são determinadas pela lei. Quando nós falarmos dos princípios que norteiam o processo penal, dentre eles nós vamos falar do princípio da publicidade e vamos ver que exceções são essas. Existem exceções, existem realmente no processo penal alguns processos que correm em segredo de justiça, mesmo quando se adota o sistema acusatório, mas a regra é a publicidade. O réu é sujeito de direitos, não é mais um mero objeto de investigação, por isso que ele é garantido contraditório, ampla defesa, todos os princípios que norteiam o sistema acusatório são princípios garantistas, imparcialidade do juiz, publicidade dos atos processuais, paridade de armas, identidade física do juiz, etc. A culpabilidade não é presumida, muito pelo contrário. No sistema acusatório, vige o princípio da não culpabilidade, também conhecido como princípio da presunção de inocência ou estado de inocência. O réu, ele é tratado até o trânsito em julgado como inocente. Então, no sistema acusatório, ele é inocente até que se prove o contrário. Diferente do sistema inquisitório, que ele é culpado até que se prove inocente. E, por fim, ali as provas não são taxativas, ou seja, existem outros tipos de provas, além das que estão efetivamente elencadas na lei, e não possuem um valor pré-estabelecido, ou seja, quem vai valorar a prova é o juiz. No sistema acusatório, a confissão não é a rainha das provas. Muito pelo contrário. O réu confesso, no sistema acusatório, ele só pode efetivamente... Já vou te responder, Larissa. Só um minutinho. No sistema acusatório, o réu confesso só pode ser condenado se, além da confissão, tiverem outras provas. Então, é bem diverso o sistema acusatório do inquisitório. Abrindo parênteses, a Larissa perguntou se eu vou fazer um grupo da turma. Larissa, não sei, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem fazer um grupo de WhatsApp com os alunos e quiserem me incluir, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer um grupo só com vocês e me passarem o contato de um representante para que, através dele, eu me comunique com a turma, também não tem problema, tá? Fiquem super à vontade. Tá bom, Larissa? Show! Sim, eu estou gravando a aula, Larissa. Se vocês quiserem o link da aula, eu posso encaminhar para vocês. Eu só vou pedir para vocês aguardarem um pouco, porque eu vou precisar da autorização da coordenação para encaminhar o link para vocês. Se a coordenação disser que eu não posso encaminhar o link da aula para vocês, aí eu tenho que obedecer os meus superiores, tá bom? Mas se a coordenação deixar a critério do professor, eu com certeza disponibilizo o link da aula gravada sem problema nenhum. Certo? Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Maravilha, Larissa. É porque, na verdade, eu estava afastada da Signorelli. Eu estou retornando esse semestre. Semestre passado eu não dei aula na Signorelli. Então, eu realmente tenho algumas questões que eu estou por fora. Mas eu vou procurar saber direitinho. E se você está dizendo que eles liberam, então está liberadíssimo. Tá, Larissa? Depois, Larissa, se você quiser me passar o seu contato, você tem o meu. No slide tem meu telefone. Se você quiser me passar um oi pelo WhatsApp, para eu salvar o seu número, e aí qualquer coisa eu entro em contato com você e você passa para a turma, sem problema nenhum. Certo? E aí eu fiz aqui um quadro comparativo, vocês vão receber o slide, consequentemente vão receber esse quadro comparativo do sistema inquisitório com o sistema acusatório. Vou deixar um pouquinho na tela para vocês observarem. E aí vem... Desculpa, Fábio.
Perdão, o link da plataforma não está dando acesso. Não está dando acesso para... Mas é o link que todos usaram para estar aqui, ou não? Foi o link que eu coloquei. Esse link que vocês estão usando, quem criou fui eu. Fui eu que criei. Não, a coordenação passou o link que eu passei para eles. Esse link que eu passei para a coordenação é o link que eu coloquei em materiais de aula. É o mesmo link, eu copiei e colei para eles. Pode ser que o da plataforma, de repente, você não conseguiu entrar clicando na plataforma, mas o link é o mesmo, gente. Fui eu que fiz, eu que agendei a aula, eu que mandei o link para a coordenação. Quando eu postei o link em materiais de aula, eu copiei, colei e mandei para a coordenação. Eunice, ainda não tem material de aula na plataforma. O único material de aula que eu coloquei na plataforma, por enquanto, foi o link da aula. Sim, mas quem mandou o link para a Verônica fui eu. Eu copiei da plataforma, colei e enviei para ela. Gente, acontece, né? Essas plataformas, Zoom, Meet, elas têm essas estranhezas, né? Mistérios, tá bom? Material de aula a gente não tem ainda, tá, Eunice? O único material de aula que eu coloquei lá é o link da aula de hoje, só isso. Esses slides eu vou colocar em material de aula, assim que a aula acabar, eu vou colocar lá para vocês os slides, e depois eu vou colocando gradativamente material para vocês lerem. Certo? Mas olha, isso não quer dizer que vocês não precisem de livro, tá, gente? O material que a gente coloca na plataforma é um material complementar. Certo? Draco, os slides eu vou colocar depois. Tá? Mas material para vocês irem lendo, eu vou colocando antes, depois, vou sempre colocando alguma coisa para vocês lerem. Certo? Mas o slide só depois da aula, tá bom? Por nada. Viram aí o quadro comparativo? Acho que deu para todo mundo já olhar o quadro comparativo entre o sistema inquisitório e acusatório. Agora, tem um terceiro sistema chamado sistema misto. E aí, muito cuidado, porque vocês podem ser induzidos e podem até interpretar como sendo um sistema que misturaria o inquisitório com o acusatório. Aliás, eu vou ser muito sincera. Tem alguns livros de doutrina que efetivamente vão dar a entender que o sistema misto é uma mistura do inquisitório com o acusatório, quando, na verdade, não é bem isso, tá? O sistema misto, ele tem realmente algumas características do inquisitório e do acusatório, mas ele não é uma mistura dos dois, não é tão simples assim. Então, antes da gente passar para o sistema misto, deixa eu só ver. Eunice, você disse que quer pedir um favor. Diga. Diga não, escreva, né? Porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, infelizmente. Você quer que eu desative o chat? Não tem como, eu preciso do chat para ver as perguntas que vocês estão fazendo, porque eu não consigo ouvir vocês. Só consigo ler. Então, o que eu posso te orientar é você não olhar o chat. Não olhe o chat, deixa que eu olho, que aí eu vou filtrando o que é realmente importante e o que não é importante. Tá bom, Eunice? Deixa que eu tenha acesso ao chat. Vocês não se preocupem com o chat, deixa que eu me preocupo. Tá bom, Eunice? Fica tranquila quanto a isso, tá?
Sim, mas, gente, concentra no slide, concentra no professor, tá bom? Deixa o chat ativado, não tem problema, tá? Deixa fechado, deixa que eu vou filtrando aqui o que é relevante e o que não é relevante. Vamos prosseguir. Espera aí que eu estou voltando tudo. Bom, o sistema misto, como eu disse, não é exatamente uma dúvida que não é uma mistura entre o inquisitório e o acusatório. Não é exatamente uma mistura dos dois. Como eu disse, ele tem um pouquinho das características do inquisitório e um pouquinho do acusatório. Mas eu acho que o principal do sistema misto é que ele traz o processo dividido em duas partes. Então, o que a gente trata como inquérito, como fase pré-processual, aqui no sistema misto é uma fase processual. Só que é uma fase investigatória preliminar. Numa segunda fase do procedimento, a gente teria o que para eles é o nosso processo propriamente dito. Então, alguns doutrinadores vão dizer que o Brasil adota o sistema misto, por entender que o inquérito, que é a fase pré-processual, ele seria essa primeira fase que o sistema misto nos traz. Só tem um detalhe. É equivocado esse entendimento porque o inquérito não é processo. O inquérito não é fase processual. O inquérito, no Brasil, é pré-processual. Ele vem antes do processo. Realmente, o inquérito é um momento investigativo. Pode-se dizer que é uma fase pré-processual, mas não é uma fase do processo. Percebe? Então, o nosso sistema não é misto. Agora, o sistema misto, ele determina que na fase de investigação seja atuante um juiz diverso da fase judicial, que seria um outro juiz. Olha que interessante. Teria um juiz para essa primeira fase, teria um outro juiz para a segunda fase. No Brasil, o que a gente tem? Um juiz para as duas fases, para a fase do inquérito e para o processo. Nós vamos ver que o juiz que atua no inquérito, ele fica prevento. O que é isso? Ele fica sendo o juiz competente para a ação penal. Imaginemos que na fase de inquérito, o delegado representou pela prisão preventiva do indiciado, do acusado. O juiz que autorizar a prisão é o juiz que vai julgar a ação. Na fase do inquérito, o Ministério Público pediu ao juiz que alguns bens do indiciado fossem sequestrados. O juiz que determinar o sequestro dos bens no inquérito é o juiz que vai julgar a ação. E isso é uma postura que gritantemente, de forma gritante, lesa o princípio da imparcialidade. Porque ele teve acesso à investigação, ele participou desse momento investigatório. E a investigação não é para o juiz, é para o Ministério Público, é para o autor da ação penal. Então, quando você tem um juiz que atua no inquérito, quando chega a ação penal, ele está contaminado. Ele já está cheio de caraminhola. Ele até já se convenceu sem nem ouvir o réu. Porque no inquérito não tem contraditório. Não tem ampla defesa. Daí veio o juiz de garantias. O juiz de garantias, ele veio para tentar resolver essa problemática da imparcialidade. Porque na fase do inquérito tem que ter um juiz, não tem jeito.
Muitos atos praticados durante o inquérito necessitam de autorização judicial. Eu dei 2 exemplos: prisão preventiva e sequestro de bens. São medidas adotadas na fase do inquérito que precisam de autorização de um juiz. Mas olha que bacana, esse juiz seria o juiz de garantias. Quando o Ministério Público oferecesse a denúncia, iniciasse a ação penal, nós teríamos um outro juiz, completamente imparcial. Aquele juiz de garantias não atuaria mais no processo, só na fase do inquérito, só na fase pré-processual. E isso tem muita relação com o sistema misto, porque o sistema misto prevê isso. Só que, infelizmente, o STF suspendeu os artigos do CPP que tratam do juiz de garantias. Então, mesmo o pacote anticrime tendo entrado em vigor agora, no início do ano, e trazendo essa figura do juiz de garantias, ele está suspenso. Então, a gente continua tendo aquele sistema clássico. O juiz que atuar na fase do inquérito necessariamente será o juiz que vai atuar na ação penal. Então, o pacote anticrime ele vem até com essa intenção de pegar alguma coisa do sistema misto e trazer para o nosso sistema, que eu já vou abrir o jogo, que é o acusatório. Apesar de alguns doutrinadores tratarem o nosso sistema como misto, ele é acusatório, ele não é misto. Mas ele é um sistema acusatório que não é ortodoxo, que não é clássico. Ele tem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, no sistema acusatório ortodoxo, como eu disse, o juiz não pode agir de ofício. Não pode agir de ofício. Em hipótese alguma. Só que no CPP, a gente encontra, em algumas situações, o juiz agindo de ofício. Vou dar um exemplo. O próprio sequestro de bens. Se você olhar o artigo, e aí me perdoem, eu estou sem o código aqui, mas, salvo engano, é o artigo 127 do CPP. 127. Que diz que o juiz pode decretar o sequestro de bens do indiciado, do acusado, do réu, de ofício. O que é isso, de ofício? Sem ninguém requerer. Ele viu lá que o acusado tem bens e que esses bens podem ser proveito do crime, ele determina o sequestro sem ninguém pedir. Isso é de ofício, fazer de ofício, sem requerimento. Essa hipótese, essas possibilidades que o CPP traz do juiz agir de ofício, são possibilidades que efetivamente vão de encontro ao sistema acusatório, que requer a inércia e a própria imparcialidade do magistrado, mesmo que já tenha sido iniciada a ação penal. Resumindo, a gente tem uma controvérsia se o Brasil adota o sistema acusatório ou o sistema misto. Tá? Existe essa discussão? Existe, mas é majoritário que nós adotamos o sistema acusatório. Tudo bem? Cíntia, a gente não vai tirar dúvidas na plataforma porque a gente está sem o fórum. No início da aula eu expliquei. As turmas presenciais têm que migrar na plataforma para o EAD. E essa migração ainda não foi feita pelo TI. Então, essa semana a gente está sem o fórum e sem o link de tarefas. Por enquanto, semana que vem já deve estar regularizado. Então, eu não tenho como ir para o fórum. Por isso que hoje a gente não vai para o fórum, a gente vai ficar aqui. E hoje a gente também não vai ter tarefa. Tá bom, Cíntia? Então, tá aí. Mais uma vez, vocês vão receber aqui
os slides, vou colocar na plataforma, a controvérsia, eu coloquei aí os posicionamentos, alguns doutrinadores que entendem que é o sistema misto, mas a maioria entende que é o sistema acusatório. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando o tempo do Zoom está acabando, vocês conseguem visualizar? Aparece na tela? Faltam 5 minutos. Não é se voltar, Cíntia. O juiz de garantia nunca existiu no Brasil. Ele tem que passar a existir. Temos artigos que foram incluídos pelo pacote, tá? E nesse pacote anticrime, com a inclusão do juiz de garantias, a gente ia ter pela primeira vez no Brasil essa figura do juiz de garantias, que nunca existiu. Mas que se vigorar, Cíntia, aí, excelente pergunta, poderia ser considerado misto? Cíntia, eu tenho para mim que essa doutrina aí, que diz que o Brasil adota o sistema misto, vai corroborar com o entendimento deles. Pode ser que aumente o número de pessoas, de doutrinadores, entendendo, Cíntia, que ele adota o sistema misto, tá? Se o juiz de garantias entrar em vigor. Mas a controvérsia vai continuar. E ainda assim eu acredito que vai prevalecer o sistema acusatório efetivamente. Foi, Cíntia? Draco, eu estou perguntando porque eu estou vendo só o slide. Eu não estou vendo a sala. Por isso que eu estou perguntando. Se aparecer para vocês que faltam 5 minutos, me avisem, porque eu estou vendo o que eu estou compartilhando com vocês. Eu estou fora da sala. Eu estou vendo só o slide, por isso que eu perguntei, entendeu? Felipe disse que às vezes o Zoom não cai. Hoje era para cair e não caiu. Que bom. Sério, isso geral, por causa da pandemia? Larissa já disse que avisou. Eu sei que são 40 minutos. A Alexia, tá vendo? Apareceu e eu não vi. Então, Alexia, se aparecer de novo, você me avisa, por favor? Ah, você avisou, Larissa? Desculpa, eu não olhei para o chat na hora. Perdão. Obrigado, Larissa. Então, ó, viu? Já estamos no lucro. Olha que maravilha, né? Vamos que vamos. Posso prosseguir, então, né? Vamos lá. E aí a gente vai começar a estudar hoje os princípios que norteiam o processo penal. Eu não vou esgotar hoje o tema princípio do processo penal. Eu vou trabalhar com vocês alguns princípios que norteiam, mas durante todo o curso de processo penal, durante toda a graduação, tanto em processo 1 quanto em processo 2, a gente vai falar de princípios. Princípio é a base do direito. Então, por exemplo, eu não vou falar nessa aula sobre o princípio da inadmissibilidade de prova obtida por meio ilícito. Eu vou falar desse princípio quando a gente entrar no estudo das provas, porque ele é relacionado diretamente às provas. Então, eu separei aqui para vocês alguns princípios que norteiam o processo penal. O primeiro princípio, vocês estão vendo aí no slide, é o princípio da não culpabilidade, também conhecido como princípio do estado de inocência ou princípio da presunção de inocência. Princípio esse bastante conhecido, principalmente com a repercussão do caso Lula, que gerou na mídia muita discussão e nas redes sociais sobre a decisão do caso Lula em relação especificamente a este princípio, já que a sentença dele ainda não tinha transitado em julgado quando determinou-se que ele já iniciasse o cumprimento da pena. Vocês devem lembrar, independentemente de questões políticas, é um caso jurídico, não é um caso político.
Apesar de ter tido repercussão política, essa discussão foi uma discussão jurídica, plenamente jurídica. E aí esse princípio está previsto na Carta Magna, no artigo 5º, inciso 57. E o que ele tem como base? Estabelecer que o acusado, diante do poder punitivo estatal, tem garantias, direitos fundamentais, garantias. Esse princípio protege o acusado durante o processo penal, impedindo que ele tenha um tratamento que não seja condizente com o inocente. Ser réu não pode ser sinônimo de condenado. E, terceiro, trata-se de regra que é diretamente para o juiz, de fato, da sentença. Quem tem que entender que o réu é inocente até que se prove em contrário é o judiciário. Não tem a menor dúvida disso. A gente não tem como esperar da população esse tratamento, porque a população é leiga. A população é leiga. O que a gente pode esperar é que o judiciário, que conhece a Constituição e os princípios ali elencados, dispense ao réu tratamento de inocente. E não é só um tratamento no sentido de educação, de tratar o réu com educação, na audiência, por exemplo, mas um tratamento processual, observando o contraditório, ampla defesa, lembrando que, se não ficar provado, ou se houver dúvidas, o juiz tem que julgar da forma que for melhor para o réu. Então, se ao final do processo o juiz entende que não há provas suficientes para condenar, ou o juiz tem dúvida, in dubio pro réu, ele vai ter que proferir uma sentença favorável ao réu. Não necessariamente absolvê-lo. Vou dar um exemplo. O juiz está na dúvida se o réu praticou a lesão corporal dolosa ou culposa. Ele está na dúvida se ela foi dolosa por dolo eventual ou se ela foi culposa por culpa consciente. Na dúvida, ele vai ter que condenar por lesão corporal culposa. Percebe? Então, quando a gente fala em dúbio pro réu, não quer dizer que na dúvida ele tenha que absolver. Na dúvida, ele tem que proferir uma sentença que for mais favorável ao réu. Então, isso tudo está dentro do princípio do estado de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, por mais que a gente perceba que nós temos um processo árduo, não célere, ou seja, demorado, que o CPP precisa urgentemente de uma reforma, principalmente com respeito aos recursos, que a gente sabe que existem manobras para o processo durar anos. Ainda assim, ninguém pode ser obrigado a cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Tudo bem? Agora, e as prisões cautelares, Ana? Porque eu sei que tem prisão cautelar, eu sei que o réu pode ficar preso durante o curso da ação. Como é que fica a situação frente à presunção de inocência? Tem que ter muito cuidado, porque o que enseja, o que autoriza uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, não é o mérito, não é a culpa. São outros os pressupostos que autorizam que o réu fique sob a custódia do Estado durante o curso da ação. Então, quando se fala em prisão cautelar,
não há de se ferir esse princípio desde que fique bem claro, desde que estejam presentes os pressupostos das medidas cautelares. Nós vamos estudar prisão aqui. E aí vocês vão ver que pressupostos são esses. Mas eu posso garantir para vocês que em nenhum momento o juiz pode decretar uma prisão cautelar com base na condenação. Ah, ele fez isso mesmo. Ah, vou prender logo. Eu sei que ainda falta audiência, eu nem interroguei ele, mas foi ele sim. Então vou prender logo. Não pode. Isso sim fere o princípio do estado de inocência. Certo? E aí, coloquei aí regra probatória e regra de tratamento, que eu já comentei com vocês, só para corroborar. Leiam, por favor. Não precisa copiar, o slide vai estar disponível para vocês. Tudo bem? Prosseguindo. O segundo princípio que a gente vai trabalhar é o princípio do contraditório, que também está preconizado na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 55. O contraditório não é só para o réu. O contraditório é para as partes. Acusação e réu têm direito ao contraditório. O que significa isso? Todo documento, toda prova, todos os atos praticados pela parte contrária dá direito à parte de contradizer. Seja ela acusação, seja ela defesa. Não importa. E aí vem aqui os elementos do contraditório. Primeiro, direito de informação sobre o processo. As partes têm direito a ter ciência de todos os documentos, a participar de todos os atos processuais. Então, o contraditório não é só do réu. Agora, efetivamente, em que momento a acusação exerce o contraditório, né? Qual é o momento em que efetivamente se exerce o contraditório na acusação? Quando ele oferece a denúncia ou a queixa-crime. Quando a acusação oferece a petição inicial, quando dá início à ação, começa o contraditório da acusação. E aí, logo em seguida, na resposta à acusação, dar-se início ao contraditório da defesa. Então, o contraditório, ele é exercido inicialmente pela acusação. E aí, olha que conclusão interessante. A quem cabe provar? O ônus da prova é de quem? O ônus da prova é da acusação, o ônus da prova é da defesa, o ônus é de quem alega. Mas quem começa alegando? A acusação. Isso não quer dizer que o ônus da prova seja da acusação. Porque se a defesa, por exemplo, alega, eu matei, mas eu matei em legítima defesa. A quem cabe provar a legítima defesa? A defesa. Porque foi ela que alegou. Então, o ônus da prova incumbe a quem alega. Lógico, o ônus da prova começa com a acusação porque é ela que começa alegando. Além do direito de informação, o direito das partes de participar de todos os atos processuais. Ser intimado para a prática de todos os atos processuais. Tudo bem? E aí vem uma diferenciação da doutrina que eu trouxe para vocês do chamado contraditório real versus contraditório diferido.
O contraditório real é com a formação das provas. Por exemplo, a prova testemunhal é um contraditório real. O contraditório diferido é a oportunidade que o juiz deve dar às partes de contradizer, contestar, combater essas provas. Então, o contraditório real é apresentar as provas. Olha, eu quero que sejam ouvidas testemunhas tais, eu quero a juntada do documento tal. Isso é o contraditório real. O diferido é exatamente poder dizer contra essas provas, contestar essas provas, combater essas provas. Principalmente as provas que foram colhidas no curso do inquérito, porque lá atrás não teve contraditório. A gente vai estudar o inquérito e vai ver que nessa fase não tem contraditório, não tem ampla defesa. Então, todas as provas que foram colhidas no inquérito devem ser repetidas no curso da ação penal, exatamente para passar pelo crivo do contraditório e da própria ampla defesa. O princípio da ampla defesa, artigo 5º de 55 também, ele é trabalhado muitas vezes com contraditório. Vocês vão encontrar o contraditório junto com a ampla defesa, mas não são sinônimos. Estão interligados. Todos os princípios estão interligados, mas não são sinônimos, não é a mesma coisa. O princípio da ampla defesa, ele exige 2 elementos: defesa técnica e autodefesa. A defesa técnica é o direito que o réu tem, e aí, pelo próprio nome do princípio, você vai ver que ele está relacionado à defesa. Então, é o direito que todo réu tem de ter um advogado, um defensor público, alguém com capacidade postulatória para fazer sua defesa técnica. Agora, não é só ter um advogado, é efetivamente esse advogado fazer um bom trabalho. Então, eu não posso dizer que houve ampla defesa se o réu tem um advogado que perdeu prazo, que não compareceu à audiência, que não pediu produção de provas. Ele tinha advogado, mas não tinha uma defesa técnica. Então, defesa técnica é mais do que nomeação de um defensor técnico para o réu. É que esse defensor faça um bom trabalho, se dedique à defesa. E o outro elemento do princípio da ampla defesa é a autodefesa. Deve ser dado ao réu a oportunidade de ser interrogado. O interrogatório não é só meio de prova. Claro que também é um meio de prova, mas principalmente é a oportunidade que o réu tem de falar, de dizer, de se autodefender. Então, ampla defesa é o binômio defesa técnica e autodefesa. Um outro princípio é o princípio da publicidade, que está lá no artigo 5º, inciso 60 da Constituição. Nós já falamos sobre ele quando falamos do sistema acusatório, e eu disse que quando a gente falasse do princípio, a gente ia verificar exceções à publicidade. Então, esse princípio não é absoluto, ele é relativo. Deixa eu só voltar um pouquinho na ampla defesa. É tão importante essa defesa técnica que no processo penal, em regra, quase que absoluta, nada pode ser feito sem advogado. Lógico, habeas corpus pode. Né? Habeas corpus, ok. Revisão criminal. Há quem diga que também não precisa de advogado. É discutível. Mas nem no GECRIM, no Juizado Especial Criminal, você pode ingressar sem advogado. E se o réu não tiver advogado, o Estado tem que nomear um para ele. É o que a gente chama de defensor dativo, quando o Estado nomeia um defensor para o réu, que pode ser um defensor público ou um defensor dativo.
Ok? Então, vamos para a publicidade. A regra é a publicidade. A regra é que os atos sejam públicos, que todos tenham acesso ao processo indistintamente. Mas existem exceções. O próprio artigo 5º, inciso 60 da Constituição traz essas exceções, em que o processo criminal vai correr em segredo de justiça. Por exemplo, nos crimes sexuais. A Constituição fala de intimidade, mas o Código Penal, lá no artigo 234C ou D, tá? Um dos dois, do Código Penal, diz que o processo por crime sexual corre em segredo de justiça. Então, existem situações em que ou a lei vai determinar o segredo de justiça, ou o juiz, com base na Constituição, nas exceções constitucionais, vai decretar o segredo de justiça. Exemplo, lesão corporal, em regra, não é um crime que se corre em segredo de justiça. E, Eunice, perdão, não vi sua pergunta, vou te responder já já. Lesão corporal, em regra, não corre em segredo de justiça. Mas se for uma lesão corporal nas relações domésticas, ou se a vítima for uma pessoa de notoriedade, uma pessoa conhecida, famosa, e o juiz ache por bem, para proteger a intimidade, que o processo corre em segredo de justiça, ele vai decretar o segredo. Isso não fere a publicidade, porque esse princípio não é absoluto, ele é relativo. Eunice, seria a inversão do ônus da prova nesse caso. Você está falando... Isso, Eunice, 234B. Obrigado. Quando você fala em ser inversão do ônus da prova nesse caso, não, na verdade não é inversão. Você está falando de quando o réu alega alguma coisa e ele tem que provar, é isso? Se for isso, não é uma inversão. É porque, na verdade, no processo penal, o ônus da prova é de todos que alegarem. Se a acusação começa alegando, o ônus da prova é dela. Se a acusação denuncia alguém dizendo que ele roubou um banco ontem, às 14 horas, com emprego de arma, quem tem que provar que o réu estava no banco às 14 horas e que o crime aconteceu é o Ministério Público, é a acusação. Agora, se o réu alegar, não, mas eu estava na casa da minha mãe, agora o ônus de provar que ele estava na casa da mãe dele é dele, porque o ônus da prova é de quem alega. Foi, Eunice? Beleza. Alexa, professora, em todos os casos o sigilo tem que ser pedido ou o juiz pode dar de ofício? Pode dar de ofício, Alexia. Em alguns casos é obrigatório, como o caso 234B dos crimes sexuais. 234B do Código Penal. Eunice, quando o réu diz que foi em legítima defesa, o ônus de provar a legítima defesa é do réu, porque é ele que está alegando. Não é uma questão de inverter o ônus da prova. Porque em nenhum momento a lei diz que o ônus da prova é da acusação. Né? O ônus da prova é de quem alega. Simples assim. Tá? Mas eu entendi a sua colocação, Eunice. Entendi. Inversão no sentido que começa com a acusação e depois, se a defesa alegar alguma coisa, passa é como se ela passasse, nesse momento, a ter obrigação de provar. Isso aí, Eunice, show de bola. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Vamos que vamos. O Zoom tá deixando a gente ficar, então vamos ficando. Peraí. Aí eu coloquei aqui a finalidade da publicidade. Por que os atos devem ser públicos? Para que a população possa fiscalizar o Poder Judiciário. Né? Aquela história, quem não deve, não teme. Por que você vai esconder se está tudo certo, se está tudo caminhando conforme a lei determina? Então, por que eu não posso chegar no fórum e assistir uma audiência? Eu posso, salvo se o processo correr em segredo de justiça. Aí nós temos duas espécies de publicidade. A ampla,
plena, popular, absoluta, geral, que é a regra, quando o processo é público, qualquer um pode ver, não pode fazer carga, levar para casa. Talvez não consiga tirar xerox. Mas se você chegar no cartório, processo físico, entrar, falar, eu queria olhar aquele processo. Você pode ficar ali na bancada olhando sem problema nenhum. Processo eletrônico, é só digitar o número do processo que você tem acesso. Agora, quando o processo corre em segredo de justiça, isso não quer dizer que ninguém vai ter acesso. Não. Não. Quando tiver alguma limitação à publicidade, essa limitação não se aplica ao juiz, às partes, aos serventuários de justiça. Então, a gente nunca vai ter um sigilo absoluto. Certo? Prosseguindo. Outro princípio que a gente precisa conversar é o princípio da busca da verdade. Alguns falam em princípio da busca da verdade real, quando, na verdade, essa busca é por uma verdade meramente processual. A verdade real é uma utopia. A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Detalhes. Se o juiz tivesse que alcançar a verdade real para poder condenar alguém, ninguém seria condenado. Nunca. É uma utopia. Então, na verdade, o que a gente tem é a verdade processual. O que o juiz busca é a verdade que está nos autos. É a verdade que o convence. O que convence é que é verdade, ainda que não seja real. Essa busca pela verdade real faz com que o juiz se torne proativo. Isso é muito perigoso por causa do princípio da imparcialidade. Essa desculpa de, eu tenho que saber a verdade, isso faz com que o juiz acabe se confundindo com a própria parte. O juiz tem que observar. Ele tem que ser inerte, ele tem que observar para julgar. Quer ver um exemplo interessante? Eu não sei se vocês aqui já assistiram alguma audiência. Se já assistiram uma audiência criminal e viram o interrogatório, vocês devem ter percebido que o juiz começa interrogando. A própria lei diz que o juiz começa interrogando, mas isso fere o sistema acusatório. Sabe por quê? Não é o juiz que tem que interrogar. O juiz tem que observar. Quem tem que interrogar é a acusação e a defesa. O juiz tem que ficar só observando, fazendo anotações, prestando atenção, tirando conclusões. Quando ele interroga, ele se confunde com as partes. Quando ele interroga, ele acaba sendo parcial. A prova tem que ser produzida pelas partes e não pelo juiz. Mas, na prática, com raríssimas exceções, quem começa interrogando é o juiz. O bom juiz, o juiz garantista, o juiz que efetivamente conhece o princípio da busca pela verdade, conhece o sistema acusatório, quando ele começa o interrogatório, ele fala com a palavra acusação. Ele não interroga. O réu é da acusação, pode perguntar. E eu já vi isso acontecer em audiência e o colega olhar para mim e falar assim, gente, ele não vai perguntar nada não? E eu com vontade de levantar e aplaudir o juiz. Perfeito, ele não tem que perguntar, ele não é parte. Mas quando você pensa em busca pela verdade real, acaba que o juiz se sente na obrigação de buscar a prova. Tudo bem? Juiz natural. A gente não pode escolher quem vai julgar quem. Né? Eu vou intentar uma ação penal, uma queixa-crime, fui vítima de ação penal privada, deixa eu ver quais são os juízes
do juizado especial, tem o Marcelo, então eu vou intentar ação lá no juizado do Marcelo, porque o Marcelo, ele é ótimo, ele é muito coerente, gosto dele. Não pode. Não se pode ter o que a gente chama de juiz ad hoc. Vou botar aqui no chat como é que se escreve. Juiz ad hoc. Ad hoc. Apareceu aí para vocês? Não, né? Estranho. Peraí. Isso, Dracon. Maravilhoso, isso aí. Por que eu não estou conseguindo mandar mensagem para vocês? Pois é, mas não, mas está aqui, ó. Está público. Ó, para a gente não perder tempo, depois eu tenho que fazer um curso de Zoom. Eu coloquei. Eu coloquei para todo mundo, ó. Quer ver? Tá aqui, ó, para todo mundo. Isso, vou ditar, Cíntia. ADOC, AD, Adiana, D de dado, aí separado. H de hospital, O de óculos, C de casa. Coloca aí para mim, Cíntia. ADOC, com H, separado. Só que a gente fala ADOC. Show, Rafa. Isso aí. Exatamente. Então, a gente não pode ter juiz da DOC, aquele nomeado, né? O juiz faltou. Chama qualquer um. Ou chama alguém no corredor, algum advogado de notório saber jurídico, para ele fazer audiência. Não pode. Então, o juiz natural é aquele que vai ser sorteado dentre as possibilidades. Lógico. E como é que fica as varas únicas? Aí não tem jeito, né? Com marca de vara única, você vai ingressar com a ação e você sabe exatamente quem é o juiz que vai julgar, mas aí é um problema de falta de varas, né? Só tem aquela, não tem jeito, mas de qualquer forma você não está escolhendo quem vai julgar. E como é que ficam as varas especializadas, né? Porque a gente tem vara especializada em crime organizado, vara especializada em crimes de falência. O STF já teve oportunidade de discutir a constitucionalidade das varas especializadas, por causa do princípio do juiz natural. E ele entendeu que não tem nenhum problema uma vara especializada, porque ninguém vai estar escolhendo o seu juiz. E sim, é uma vara que que trabalha em determinada área, determinado tipo de crime, independente de quem é o autor desse crime e de quem é que está intentando com a ação. Uma outra questão interessante do juiz natural é a impossibilidade da gente ter o juiz sem rosto. Já ouviram falar nessa expressão, juiz sem rosto? O que é um juiz sem rosto? Existem algumas legislações de alguns países, principalmente nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, que admitem, principalmente no julgamento de crimes graves, como crimes organizados, a possibilidade de ninguém saber quem é o juiz. É uma forma de proteger o magistrado de qualquer tipo de retaliação pelos seus atos. Então, o juiz, nesses processos, a gente diz que ele não tem rosto, porque ninguém sabe quem é. Ele não assina nada, ninguém sabe quem é o juiz. No Brasil, isso não é possível. Mas eu estava lendo a lei de crime organizado e lá diz que pode. Não, não, não. Lá não diz que pode juiz sem rosto. Lá diz que pode ser um colegiado. Certas decisões serem tomadas, assinadas por 3 juízes. Né? E aí não se sabe se foi unânime, se foi 2-1. E aí isso é para tentar garantir
e proteger o juiz. Principalmente depois do caso da Acioli, aquela juíza que foi assassinada pela milícia. Mas juiz sem rosto no Brasil não pode por causa do juiz natural. Então, todo cidadão tem o direito de saber quem é que vai julgar. Não pode juiz sem rosto, não pode delegado sem rosto, não pode promotor sem rosto. No Brasil, também vige o princípio do promotor natural, do delegado natural, não pode haver juiz, delegado, promotor sem rosto no Brasil. O que a lei de crime organizado admite é que as decisões sejam tomadas por 3 juízes. Então, vamos decretar preventiva do fulano, que é perigosíssimo, que é um cara mal pra caramba. Pô, mas se eu decretar, se eu assinar esse mandado de prisão, ele vai mandar me matar. Então, 3 juízes vão lá e assinam. E aí ele, a priori, não tem como saber quem efetivamente decretou a prisão, se foi uma decisão dos 3, se foi uma decisão individual, se foi uma decisão 2-1. Dificulta um pouco, mas não garante, né, a liberdade, a integridade dos 3 juízes. Porque quem manda matar um, manda matar 3, concordo? Mas, enfim, é porque não pode o juiz sem rosto. O ideal nessas situações é o juiz sem rosto, mas por conta do princípio do desnatural, não pode. Certo?